Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos. Aqui estaremos fazendo o Tier List. Vamos falar sobre o Brasileirão. Vamos ver em que cada posição os participantes acham que os times ficarão no Brasileirão. São Paulo é a denominação no meio de tabela. Meio de tabela, os dois. E- São Paulo é a linha do Equador, né? Importante Cara, lembrar isso. pra mim, essa tabela aí, inclusive, que a conjuntura que ficou final, é surpreendente a posição do Vasco, tá? Mas segue aí. Não, Sim. surpreende. Peraí, vamos lá. É. Deixa eu falar um negócio de São Paulo aqui. e- Primeiro, o Não, São Paulo é o 11º do brasileiro, isso tá cravado. Tu é melhor que o São Paulo, tu disputa a Libertadores. Tu é pior, você vai brigar pra não cair. O Isso Vasco não é melhor do que o São Paulo. Nem por a isso que pau. o Vasco é o 12º lugar do brasileiro. Isso aí também já tá aqui, ó. Não, pra mim, a mesma coisa que a gente pode fazer com o meio de tabela, que a gente pode fazer com o Clemente, a gente pode fazer também com o Vasco quando passa sufoco. Não, Eu beleza. acho que Porque tem tá muita nessa- gente que passa sufoco pro Não, Vasco. vamos lá, deixa eu tentar trazer uma argumentação aqui. Qual que é a ideia? Cara, o Vasco é porque a gente pesa muito a questão da eliminação na Copa do Brasil, né? Não jogou bem contra o ABC, foi o pior jogo do time no ano, ganhou de ser 0x0 e os malucos não sabem bater pênalti, mano. É a vida, tá ligado? Às vezes acontece, jogo único é duro. Só que, tipo assim, o Vasco literalmente no ano jogou 3 jogos mal. O resto do time foi bem, competiu contra todos os times de Série A, jogou melhor que o Fluminense, perdeu de 2x0 no final, porque, enfim, acabou que errou em alguns lances e os caras conseguiram fazer o gol. Eles voltaram melhor no segundo tempo também, então isso deu um ponto. Mas jogou muito bem no primeiro tempo. Contra o Flamengo, o jogo foi muito equilibrado, embora os dois times tenham jogado meio mal. E aquela foi uma sequência meio ruim do Vasco, porque tava muito cansado. O Andrei tinha acabado de voltar meio sem ritmo e sem entender a posição que ele tava jogando. Não tava acostumado, acho que agora ele tá se acostumando um pouco melhor. Isso pode encaixar. E o trabalho do Barbieri não é ruim. O problema do Vasco é falta de elenco. Só que tem um ponto. O Vasco só joga brasileiro. Tipo, e no meio do ano vai ter dinheiro entrando. Ou seja, vai ter dinheiro salvo pra contratar jogador e trazer jogador mais forte. O Balo Brax já falou isso, tá ligado? E por isso que aí, quando a gente falar, por exemplo, o Bahia talvez seja a melhor SAF, eu não acho, porque eu acho que a 777 ela tem um projeto mais de querer que o Vasco seja protagonista no Brasil. Isso pensando a longo prazo. No curto prazo, elas são idênticas, né? E aí eu não sei como é que tá a questão do pagamento de dívidas do Bahia, eu sei que o Vasco tá tranquilo. É porque o Bahia tá focando em contratar mais jogador jovem e o Vasco focou em montar uma base porque não tinha nada. Esse é um ponto. O Vasco não tinha nada e precisou trazer alguma coisa, né? O Bahia, porque mal ou bem, já tinha lá meia dúzia de bonecos que servia pra alguma coisa. O Vasco nem isso. Então, assim, Que a eu base acho que... do Bahia é, de fato, hoje em dia, melhor do que a do Vasco. A do Vasco demora pra revelar... Tipo, a do Vasco revela um jogador melhor do que o amontoado do Bahia, mas acho que o Bahia revela mais jogadores pra jogar... O Vasco tem uma base muito forte, pô. Só que o problema é que o moleque do Vasco tem que subir com 16 anos, porra. Tá ligado? Se o moleque passa na base Luiz Salve. Acho que, cara, a maioria dos jogadores que estão sendo destaque no Bahia hoje são jogadores que passaram pela base. O que o Vasco revelou nesses últimos anos aí? Além do André e do Marlon Gomes. É o que eu falei, cara. Pra mim... vários bonecos, pô. Só que é aquilo, tipo, os bonecos eles foram tão cedo que eles ficaram na merda, pô. Mas isso faz parte do processo de subir Então, agora da base profissional, faz parte. Mas agora, ó, o Gabriel Peck é titular da base, o Figueiredo é da base, o Galarza é da base, o André é da base, o time reserva quase inteira da base. Tipo assim... Isso é um tanto alarmante. Não, sim, mas tipo assim, Alarmante. o problema é esse, porque o time sempre tá tendo que subir um moleque pra fazer. O Paulinho salvou o Vasco, levou o Vasco pra Libertadores, na verdade, com 18 anos, tá ligado? Ou seja, o Vasco revela boneco pra colocar, o Douglas Luiz foi lá pra fora recentemente, um pouco mais atrás teve o Coutinho, tipo... Não, a base hoje em dia ela é muito boa e tem muitos jogadores bons. Tipo, o time na base é muito bom, só que eles têm que fazer uma transição de merda, esse que é o problema. Mas de qualquer forma, hoje eu acho que o Vasco, ele tá melhor que vários times. E antes de ser eliminado pra ABC... Muita gente, tipo, muitos comentaristas por aí estavam falando que o Vasco é, tipo, o 8º, 9º time do Brasil hoje em termos de bola mesmo. Porque tava jogando decente, foi bem contra os times de CA. O problema é esse, eu não confio 100% no elenco, porque, né, a gente sabe que esse time é desgracento. O Rodrigo Calvo não pode ser o volante titular do time, o Gabriel Peck não pode ser o meia-direita titular, mas é o que tem pra hoje e espero mas se o Rodrigo Calvo não jogar... Como é que fica o meio do Vasco? Né? Não é nem o Ice Zé, pô. Não era pra ser ele, era pra ser Andrei Santos e Marlon Gomes, que melhora muito, só que o Andrei não vai primeiro. Mas não tá encaixando esse meio, né? Então, porque o Andrei não vai ficar travado, o Andrei ele sai pro jogo. Aí vai sair o Andrei pro jogo, já ir pro jogo, o Marlon pro jogo, fudeu, né? Vai tomar 57 gols por jogo. Então assim... Botar o Ice Zé ou... Que também não marca ninguém, né? Não adianta porra nenhuma. Vamos lá, pra mim... Acho que tá melhor do que todos os 8 times que estão ali embaixo.
cravado 12º lugar do Brasil. Não, mas ele pode até agora, mas você acha que a projeção é ele continuar melhor e ficar na frente de todos eles? É o único jogo brasileiro e é o único que tem maior investimento pra trazer no meio do ano. Por que tem alguma coisa de diferente? Seguinte, Que pra é mim... um Vasco. Pra mim tem... Essa mística... Pois é, a mística é muito forte, cara. Pra mim tem 2 fatores que dá pra analisar. Primeiro ponto. Sim, tem só o Campeonato Brasileiro e o Vasco vai dar a vida pra se salvar do rebaixamento. Esse é um ponto muito a favor do Vasco. E sim, também tá jogando futebol legal. Não tá jogando futebol ruim e tem o Barbieri, que também não é um técnico ruim. Mas a questão é o seguinte. O elenco é muito fraco, velho. O elenco é muito fraco. Se tu comparar com o Santos, o Vasco tem um elenco pior que o Santos. Não tem, não, mas nem fudendo. Tem. Por um caralho tem um elenco. Eu consigo afirmar que o elenco do Santos é melhor do que o do Vasco. Isso aí foi... Nunca parei pra pensar, mas talvez... Deixa eu Momento de reflexões. Quem que é o reserva do Pumito hoje em dia, pô? Deixa eu ver É o Paulo Henrique. Santos. E o reserva do Pitão é o Paulo Vitor? É o Aqui, ó. Blooming versus Santos. Santos versus Botafogo de São Paulo. Provavelmente jogaram com o time titular. Time titular do Santos. Vamos lá. Cadê? João Paulo. Tá falando de elenco, mano. O elenco também não é só o time titular, não. Porque se for comparar... Não, mas acho que cara. Se o Vasco não ganhar no titular também, pelo amor de Deus, não vai ganhar. Exatamente, tem garoto da base na reserva, pô. Olha só, o Santos tem o Lucas Lima, que tá dando certo, aparentemente, pelo que tem hoje. Tá uma merda. Não muito. Não. Tá dando um pouco certo, pelos que falaram. O Daniel Ruiz eu já vi jogar e é bom. O Ângelo Gabriel é bom. O Ângelo é bom. Marcos Leonardo joga bola. Marcos Leonardo joga bola. Tem o Speed Mendonça. É duvidoso, mas eu aceito que o Soteldo também, hoje em dia, tá duvidoso. Sim, mas é ele, Soteldo e Gabriel Messi, pô. Escolhe quem. O Dodge é muito bom. Santos tem é bom jogador. Tem também outro meio de campo, esqueci. O Bauerman ainda é o zagueiro? É o Bauerman. E o Felipe Jonathan lateral. Felipe Jonathan lateral. Esquece. O João Paulo é melhor, o Felipe Jonathan é melhor. E o resto tem que parável. Não, o Bauerman não é equiparável. Pelo amor de Deus, pô. Aí eu vou atrás aqui. Vocês odeiam muito o Léo Pelé. O Léo Pelé é gênio. Não, o Léo Pelé... Não. Ninguém falou do Léo Pelé, pô. Mas o Léo Pelé é melhor do que o zagueiro do Santos, pô. O Léo Pelé é gênio da bola. O Léo Pelé é um bom jogador, Caio. No dia que passou, você não viu, cara. É um bom jogador. Cara, sem sacanagem. O Léo Pelé é um humilde jogador zagueiro pela esquerda. Tem um bagulho que é foda também. O Caio, ele tipo assim, fica 15 jogos sem ver o jogo do Vasco. No dia que ele vê todo jogador que eu falo, pô, o maluco tá jogando bem, o maluco faz o pior jogo da vida dele, tá ligado? No dia que o Léo Pelé foi melhor do que o Bauerman, acabou o mundo. No dia que o Léo Pelé for melhor do que o Bauerman, acabou. O Léo Pelé é um dos melhores zagueiros pela esquerda do Brasil hoje em dia. Mas isso diz mais pelos zagueiros pela esquerda do que... Zagueiro pela esquerda é a minha saqueta. Canhoto não tem outro, pô. Não, mas pô, é importante o lateral canhoto, um zagueiro canhoto na esquerda. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. De bola. O Léo Pelé jamais ele tá jogando pra caralho que o Eduardo Bauerman. Chegou o pico mais alto de audiência. Só por causa do Léo Pelé, mano. Eu acho que o Léo Pelé tem uma mística. Inclusive, é o vídeo de TikTok mais visualizado com o meu quando eu coloquei o Léo Pelé no jogo. É porque, mano, a galera pega muito bagulho da galera de São Paulo, tá? Acho que eu acho também ele tava sem clima lá, ele falhava pra São Paulo e do Fluminense também, né? Aqui ele não falhou ainda, mano. E no Fluminense ele jogava de lateral, porra. Ele não jogava de lateral. Mas ele era uma merda. E no São Paulo ele era uma merda também. Pior ainda. Não, mas, cara, aí pode ser também que, porra, na torcida não encaixou. Hoje o cara tá felizaço no Vasco. Mas eu acho que o jogador é decente, mas como ele falou... Ele é humilde. Ele é humilde. Cara, mas impossível não gostar do Léo Pelé, cara. É impossível. Pra mim, no final, o elenco do Santos é melhor, tá ligado? Tipo, Marcos Leonardo e Pedro Raul, tá ligado? Marcos Leonardo. Aí a gente tá falando isso. O Pedro Raul foi o segundo melhor atacante do campeonato passado, só perdeu. Não, calma aí, pô. Segundo melhor e segundo que mais fez gol. Claro, vice-artilheiro. Ele fazia toda a bola que vinha pra ele. Foda-se, pô. Ele tava no Goiás, cara. É diferente jogando no Goiás ou no Vasco. Não, o que eu tô falando é o seguinte, ele estava no Goiás. Ele no Goiás conseguiu ser vice-artilheiro do Brasileirão. Sim, mas pô, vai jogar todas as bolas nele também, né? Como que isso pode ser um argumento contra ele? E daí, mas não é um argumento contra ele. O ponto é que, sei lá, teve... Deixa eu pensar um exemplo aqui. O Val Baiano provavelmente foi um dos artilheiros quando ele jogou no Flamengo no Brasileiro. Não. Foi no Barueri. O Denis Martins não foi artilheiro do Paranaense? O Val Baiano era um jogador pica. Não, obviamente... O Pedro Raul é muito melhor.
O Pedro Raul, sim, ele não é bagre, tá ligado? Mas ele não era o segundo melhor atacante do Brasileirão ano passado, pelo amor de Deus, pô. Pô, o Marcos Leonardo tá prospecção pra Europa, tá ligado? Não, ok. O maluco vai ser vendido daqui a pouco. Não, olha só. Hoje não tem discussão. A fase do Pedro Raul é muito ruim. Hoje não tem jeito. Ano passado tinha, pô. 7 gols e 3 assistências em 13 jogos. Sendo uma fase muito ruim. É isso que a galera fala. Ele perde gol para um caralho. O maluco tem 10 participações em 13 jogos. Sendo que no Brasil não é comum o cara ter média de 1 por jogo. Pô. Não é comum. Tá ligado? E, Melancia, fala pra mim qual é o ponto esquerdo do Vasco. Ponto esquerdo do Vasco é o Alex Teixeira. Não joga de ponto esquerdo, entre aspas, né? Joga mais centralizado. Não, ele então, é um... Então é Mendonça contra o maluco da base, tá ligado? Tipo... Quem abre o campo é o Pitão, mas porque o Vasco não joga com ponto esquerdo. E o Porcelano, não vai voltar não, pô? Isso aí é de vida. Doide contra quem? Qual é o meio campista do Vasco lá? Bota o Jair. Andrei Santos. Jair. Doide contra Jair. Jair, tá ligado? Tipo... O mesmo nível. Pra mim é melhor, tá ligado? Santos é melhor. Santos é melhor. Não, tudo bem, vocês podem falar o que for, mas, cara, na minha cabeça é muito claro, toda vez que a gente fala de Vasco, existe uma má vontade do caralho com qualquer coisa que é relacionada ao Vasco, pô. Sempre o Vasco tá propriamente vazio. Eu acho que a má vontade hoje em dia é com o Léo Pelé. O Léo Pelé dá pra salvar, o resto complica. Isso é culpa do Vasco, tá ligado? Esse é o problema. Pode ter um motivo que for, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não acho que é uma avaliação que é 100% não embasada. Ah, porque o Dodge é o Jair. O Dodge tava jogando na puta que pariu, não sei quando. O Dodge é bom jogador? É bom jogador. O Jair tava aqui sendo bom meio-campista no Brasileiro há muito tempo. O que te leva a crer que o Dodge é melhor que se você não vê ele jogando há muito tempo, tá ligado? Eu vi. Tipo assim, eu acho que é uma vontade da gente. Não tá tão ruim, não. Ok. E o Jair tava numa manhacazinha no Vasco, né? Pois é. Nos últimos 2 jogos. Porque ele tava jogando bem no início, tá ligado? Sim, mas o bagulho é que o ponto mais alto, eu acho o ponto mais alto do Dodge, que foi quando ele jogou no Flu, melhor do que o do Jair. O Jair foi melhor meio-campista do Brasileiro. Como que o ponto mais alto dele... Porra, melhor meio quando? Quando o Galo foi campeão brasileiro, o Jair tava na seleção do campeonato. Mas aí a seleção do campeonato... Exatamente. Eu não vou começar... Eu não truco muito que ele foi muito bom no Campeonato Brasileiro, mas... Não, sim, pô. Ele é o Alan, pô. Sim. Então, o Pumita é bom. Mas tinha uma lâmpada da proteção pra ele, pô. Não era o Rodrigo Calvo. Não era o... Não era o Ice Zé também. Sim, o time, ele tem problemas. Mas ainda assim, os problemas do Vasco, na minha visão, são menores do que esses 8 que estão aí embaixo, tá ligado? Não, questionável. Eu acho que é jogo no Passa Ainda mais... Não, pra mim dá jogo. Pra mim dá jogo. Esses 8 times, mais o Vasco, pode literalmente ser qualquer ordem, tá ligado? Tipo, qualquer ordem. Hoje, no momento, o Vasco é melhor. Por isso que eu coloco assim. Eu acho que pode. Quer dizer, o Botafogo não vai ser o Lanterna, tá ligado? É isso. Tipo assim, nem o Santos. Vamos resolver isso aí. Isso. Assim como eu achei no TikTok, já falei no TikTok, deu até bastante view, o Vasco é o seguinte, é um time que luta pra não cair. Tipo, esse é o primeiro objetivo do Vasco, tá ligado? Se vier o resto é lucro. Que nem era o Botafogo. Pra mim, qualquer time que rebaixado e sobe, praticamente é essa a intenção. Se estabilizar. E eu acho que o Vasco consegue. O Vasco consegue. Pra mim, ele chega no meio de tabela, tipo, fazendo aquele meio de tabela assim, tipo, do ladinho do Passo Fogo, tá ligado? É isso pra mesmo. Mim é o colar, tá ligado? Pra mim é Passo Fogo. Cara, o Vasco vai começar na lanterna do campeonato. O Vasco vai começar na lanterna do campeonato. Isso é duro demais. Não sei não, velho. O Vasco vai perder pra começar. Mas esse é o próximo passo. Vai tomar 3 porradas em 4 rodadas. O Vasco já começa na lanterna, pô. Começa tudo com ordem alfabética.